Saudações, pessoal. Bater um papo aqui hoje, mas um papo assim mais diversificado sobre os motivos que nos levam a gostar de animais, às vezes preferir a companhia dos animais, em alguns casos criticar a própria espécie. Bom, esse bate-papo, né, como sempre eu gosto de fazer, é para que todos façam análises pessoais e se compreendam melhor dentro de determinadas compreensões, né? Bom, eu sempre gosto de falar do aspecto evolutivo, porque é ele que cria o nosso inconsciente, que cria as nossas reações, os nossos comportamentos individuais e sociais em busca da autopreservação e da perpetuação da espécie, né? Nós somos constituídos por um código binário, medo e prazer. Nós lutamos contra o medo, evitamos as coisas que nos ameaçam em busca de um prazer, que em tese, né, de maneira bem simplificada, visa a própria perpetuação, né, e a manutenção e evolução da nossa espécie. Bom, as relações humanas dentro da nossa evolução sempre foram feitas em grupos fechados, em bandos. Por que isso acontece? Quando nós estamos em um bando, nós temos comportamentos muito mais específicos. Nós sabemos como agir, como reagir, o papel de cada pessoa, de cada membro deste grupo. Isso nos dá mais segurança, pelo menos em sensação, em percepção de maior segurança. Cada um compreende o seu papel, cada um sabe o que fazer, cada um sabe como reagir havendo um erro. É como uma produção em cadeia de atos benéficos a todos, onde cada um vai se beneficiar também individualmente. Então, quanto mais seleto o grupo, melhor. E um grupo muito grande, ele impede a boa convivência de todos. É necessário que todos se conheçam e conheçam os papéis de cada um. E sempre foi, e sempre foi bastante útil, por isso continua sendo, utilizados meios hierárquicos, né? Modelos de hierarquia. Por que isso acontece? Porque essa delegação de funções, de divisões, de comando, também criam segurança. Então aquele indivíduo que em tese tem um melhor raciocínio, consegue ter um melhor conhecimento, né? Vamos aqui imaginar as tribos e os anciãos que têm aquele conhecimento basilar da caça, da pesca, da melhor época para a colheita, para a plantação. Ele se torna o chefe por isso, porque ele conhece os modelos e cria, junto com cada um dos executores, métodos e divisões de tarefas. E isso cria segurança no grupo, porque cada um tem a sua função. E o que aconteceu assim, ó, de uma hora para outra, né? Da década de 90 para cá, principalmente, os nossos bandos se tornaram enormes. Na verdade, nós perdemos essa característica de bando em muitos casos. Até por causa de algumas ideias que são tortuosas nas conversas comuns, no senso comum, e que acaba sendo tratado algumas vezes como algo que é até científico, e de fato não é. Acaba levando a compreensões bem errôneas e a conflitos sociais, né? Por exemplo, as pessoas elas têm que aceitar as outras como são. As pessoas precisam de se submeter, na verdade, quando dizem isso. Aceitar uma pessoa como ela é muito diferente de se submeter a ela.
Então, quando uma pessoa tem um gosto, um costume, um hábito, pertence a uma cultura que não nos afeta, que não nos oferece perigo, o correto e saudável, inclusive para a nossa proteção, é não intervir naquele modelo. Esse modelo deixa de ser nosso bando. No entanto, ele pode ser um bando auxiliar em algumas situações bastante específicas. No entanto, o que comumente às vezes acontece é que as pessoas, por entenderem que tudo tem que ser aceito, algumas pessoas da geração aí que vai até os 20 e poucos anos aí, não todos, óbvio, né? Daqui a pouco vocês acham que eu estou falando mal da geração. Não, mas eu estou falando porque essa geração teve esse contato maior com diversos bandos, principalmente virtualmente, né? Vamos colocar aqui a internet. As distâncias foram diminuídas pela tecnologia e pelos meios de locomoção também mais tecnológicos, né? Então uma viagem que às vezes há 20 anos atrás aí nós fazíamos em 5 horas, hoje nós fazemos em 2 horas e meia, em 3 horas, não é porque as estradas melhoraram, os veículos melhoraram, né? Obviamente tem estradas ruins, algumas ficaram até piores, mas de uma maneira geral é isso que acontece. Então uma estrada é duplicada, um veículo tem mais segurança, tem mais sinalização. Às vezes era difícil ir de carro, né? Poucas pessoas tinham carro. Então a pessoa tinha que ir em um ônibus velho que era 5 horas de viagem. A pessoa vai de carro, ela vai com uma estrada melhor em 3 horas. E com segurança. Então, todo esse contato com diversos grupos faz com que as pessoas se sintam no dever de se submeterem à maioria do grupo que elas estão inseridas em um único momento. Né? Então a pessoa ela sai, ela viaja, ela vai para um outro lugar, tem uma cultura, ela entra em um grupo, num subgrupo de pessoas que tem um comportamento absolutamente distinto ao comportamento costumeiro dessa pessoa que está inserida ali momentaneamente. E ela acata, ela aceita. Então às vezes são pessoas que têm condutas que dentro das percepções éticas, morais, a pessoa não concorda, mas o que ela faz? Ela não contesta e ela não sai de perto. Porque não está me afetando, eu tenho que ficar aqui. Não. Né? Isso é fundamental, que as pessoas se definam, que elas digam, eu gosto de A, não gosto de B, não gosto de C. Mas isso também tem que ter um cuidado enorme hoje em dia, porque vira discriminação real em algumas situações. Porque as pessoas podem se pautar em crenças vazias, em informações tortuosas. E isso leva ao quê? A maiores conflitos. O que acontece hoje? Os seres humanos, eles já são necessariamente, né, nós como espécie, e cada um de nós, né, os espécimes, necessariamente já traz em si a necessidade de um bando muito bem organizado. É por isso que algumas pessoas, desculpa, é por isso que algumas pessoas têm uma percepção muito tortuosa sobre amizades, né? Às vezes algumas pessoas até falam algumas coisas como se fossem exclusivas e se sentem assim, mas de fato isso é o comum e inclusive é o correto. E às vezes essas pessoas se sentem diferentes por isso. Eu estou falando do quê? A pessoa diz, eu tenho pouquíssimos amigos. Eu confio em 3, 2 pessoas. Uma coisa que eu sempre falo, a pessoa que consegue uma mão cheia de amigos, de fato, amigos verdadeiros, amigos que têm confiança recíproca, é uma pessoa que está em um bando muito grande, inclusive, né? E quem consegue quase 2 mãos, caramba, parabéns, né? Para quem tem algum tipo de crença, é uma pessoa abençoada. Porque, de fato, a nossa evolução hoje em dia, ela não necessita de grandes bandos. Nós não precisamos de grandes bandos. Lá atrás, em uma tribo, poderia ter bandos um pouco maiores, porque era necessário caça, guerra. A força física era muito mais utilizada. Hoje nós temos tecnologia e mais conhecimento, então
quanto menor o bando, mais os indivíduos, os membros, vão se conhecer e vão entender as tarefas de cada um. Isso está tão arraigado em nós que às vezes grupo de pessoas, né, de amigos que às vezes nem são tão ligados assim em uma forma de bando, mas que vão ali para jogar um futebol, bater um pedal, enfim, praticar alguma atividade. Algumas pessoas já vão pegando algumas características naquele bando. Ou em alguns desses bandos aí que eu dei exemplo, né? E outros também. Então percebam isso, quem participa aí de alguma atividade em grupo. Tem sempre aquele que é o brincalhão, aquele que leva determinadas coisas, aquele que é o mais perceptivo, aquele que tem determinada tarefa, né? Então aquele pessoal que faz alguma coisa, depois eu vou fazer um churrasco ali, 15, 20 pessoas, 30, enfim, alguma coisa assim. Tem um ou dois que são os que fazem o churrasco. E ninguém combinou isso. Eles acabaram fazendo isso. Tem aquele que cuida da cerveja, tem aquele que leva o A, o B e o C de alimento, tem aquele que leva os instrumentos musicais, tem o que canta. Isso vai acontecendo até que aquele bando se torne específico, bando para diversão. Todos ali têm a sua função, sem que aquilo seja combinado de fato. De repente, quando as pessoas assustam, às vezes até alguém fala, não, essa função é de fulano aí, ó. Porque isso está em nós, essa necessidade de nos organizarmos em bandos com funções específicas. E hoje, como eu disse aqui, como dito agora há pouco, as relações se tornam muito mais complexas. Quanto menos nós conhecemos as funções de cada indivíduo do bando, mais difícil é termos uma conduta que seja condizente com os propósitos daquele grupo. E aí o que acontece? Na verdade não existe um propósito. Existem indivíduos convivendo em um bando e normalmente quando indivíduos se encontram, eles necessariamente necessitam mesmo de estabelecer uma hierarquia, de conhecer o outro, né? Então quando as pessoas se conhecem já tem um padrão. Você trabalha com o quê? Onde você mora? Você pratica algum esporte? Qual estilo de vida? Você bebe? Enfim, você já morou em tal lugar? Você viaja? É uma necessidade de estabelecer se aquele indivíduo ele tem o poder que hoje também que hoje representa o músculo, a força física, a velocidade do estado natural, do estado tribal, né? Que é o fator financeiro. Então, um indivíduo, isso é uma verdade, que demonstra maior poder financeiro, ele se torna um centro de referência para muitas coisas, né? Quando ele está em um bando que está agindo de maneira absolutamente ancestral e sem perceber eles estão se submetendo ao guerreiro mais forte ali, né? Mesmo que o cara não tenha nada, nenhuma atribuição, nada a colaborar a não ser o fator financeiro, que algumas pessoas, né, vão entender aquilo como uma oportunidade de melhorar a aquisição de elementos ligados ao propósito da união daquele grupo, né? Então, aqui uma união simples, né? Um jogo de futebol e tal. Então, então o cara ele pode ter um carro, pode ter mais de dois, ele pode comprar um jogo de camisa, né? A gente dá uma ideia, ele pode patrocinar alguma coisa, né, com a empresa dele. Então tem sempre um quê de interesse, né? As relações sempre têm algum tipo de interesse. E aquilo ali, em alguns momentos, vai estabelecer um conflito. Porque as pessoas, para se sentirem mais seguras em um bando, elas precisam de estar em uma hierarquia maior. E, ao mesmo tempo, delegar funções. A delegação de funções implica em autoproteção. Quanto menos coisas eu tiver para fazer, menos risco eu tenho de errar e menos risco eu tenho de ser ferido, de ser morto, de ser responsabilizado, de sofrer algum tipo de sanção. A hierarquia maior, ela delega mais. Então essa disputa da delegação, ela começa com uma tentativa hierárquica. E em muitos casos as pessoas elas querem se estabelecer em um nível de igualdade, dependendo do tipo de relação. Então as pessoas
Um homem e uma mulher se encontram, têm um interesse físico, um interesse de uma relação, elas começam a tentar estabelecer uma hierarquia de percepção, de cosmovisão. Se elas têm uma cosmovisão parecida, para ver se aquele relacionamento vai valer a pena ou não. Então aí já não é uma forma de estabelecer uma hierarquia, mas de estabelecer uma igualdade para levar a sensação de segurança em uma relação que é semelhante à de bando, porém muito mais profunda, que é a relação conjugal. A ideia da relação conjugal. Na nossa atualidade, isso ficou muito complicado. E aí, eu até fiz um vídeo aí, há poucos dias, um bate-papo aí também, que as pessoas acabam sendo tratadas como antissociais, porque elas, poxa, ela entra em um bando ali, ela contesta, ela é do contra. Na verdade, a pessoa ela tem uma opinião formada, e ela não está bem naquele grupo, o melhor que ela tem a fazer é não participar mais de determinados bandos. E se permanecer em um bando. Alguns bons predadores, alguns bons caçadores, fazem isso a só. Não precisam de bando. Então, em estado selvagem, velocidade, força, sagacidade, faz um bom predador sobreviver sozinho. A única relação que ele vai ter é relação conjugal, né? Fazendo um comparativo com a nossa espécie. Na nossa sociedade, nós também podemos fazer isso, sermos como predadores. Mas para isso nós temos que ter a percepção de que o conhecimento é a grande força hoje, né? E tem uma grande confusão, uma grande briga entre qual força é maior, qual é mais atrativa, qual é mais poderosa em relação à outra, o poder financeiro ou o poder intelectual. De fato, o poder intelectual é o que vai levar as pessoas a ter melhor domínio das coisas. E desculpa que a porcaria do meu HD externo aqui começa a dar problema às vezes. E aí ele começa a pitar aqui, já deve ter dado até o barulho aí. Mas até me perdi aqui. Bom, Aí tem aquele conflito de intelecto e financeiro. A questão é que uma pessoa com um bom intelecto e alguém com grande poder financeiro que não tem um bom intelecto, essa pessoa de grande poder financeiro é facilmente manipulada. Então, de fato, o maior poder é o intelecto. No entanto, o melhor instrumento para a manifestação do poder é o dinheiro, é o aspecto financeiro. Quando essas duas coisas se unem, é muito difícil derrubar um ser desse, né? Então depende muito de nós aceitarmos a nossa realidade de que somos seres que convivem em bandos pequenos, específicos, com funções bem específicas. E não seguirmos essa correnteza que nos é exigida na atualidade. Você tem que ir para todos os lugares, você tem que entrar em redes sociais, aceitar tudo que é tipo de coisa, porque senão você é uma pessoa antissocial. Não, você é uma pessoa com cosmovisão estabelecida. E dito isso, eu gostaria de entrar num ponto aqui, é que hoje às vezes é muito comum as pessoas preferirem companhia de animais domésticos do que de outros seres humanos, né? E algumas pessoas vão até dizer, eu odeio o ser humano não presta. Bom, nós temos aí basicamente duas opções. Ou a pessoa é suicida, ou ela se julga melhor que os outros indivíduos da sua espécie. É uma frase muito comum, prefiro, o ser humano é foda, poxa, frases desse tipo, né? O ser humano é foda, é difícil demais lidar com gente, odeio gente. Isso às vezes a gente fala, mas não está aqui no nosso âmago de fato. Por isso nós temos que tomar cuidado quando dizemos esse tipo de coisa e fazermos uma introspecção e buscarmos se realmente nós pensamos isso
ou se nós estamos apenas fazendo um comentário, mas sem generalizar, porque o termo é generalizando, né? Quando nós falamos isso, né, a frase é generalizando, na verdade. São frases que vão dizer, eu odeio a espécie humana, não aguento mais gente. Então a pessoa ela não se coloca naquele grupo como espécie humana. Às vezes é um mero vício linguístico, um hábito, uma cópia do que a pessoa tanto escuta. Mas ela tem que parar e pensar. Se ela realmente tem isso lá dentro dela não gostar da espécie dela de maneira geral, ela tem que ver se ela é uma suicida ou se ela se julga melhor que todos. E aí ela é passiva de tratamento. A nossa questão é que nós somos muito específicos, né? As pessoas têm que parar de achar que elas são capazes de conviver com grandes grupos. Nós não somos capazes de conviver com grande quantidade de seres humanos, porque nós precisamos de comportamento padronizado, de estabelecer funções, de conhecer as pessoas até para saber, olha, vejam um exemplo aqui bem banal. As pessoas que têm amigos, às vezes a pessoa tem 2, 3 amigos, ela brinca com um de uma forma e com o outro de outra, porque ela entende que determinadas brincadeiras vão ser invasivas com o outro, e com o outro tá de boa, tá tranquilo. A pessoa aceita, normalmente. Isso é um estabelecimento de bando. Né? A pessoa... E os bandos eles não precisam de ser, na verdade, nem tão fechados, né? Vejam bem como nós já conseguimos evoluir. Então, às vezes, uma pessoa tem 4 bons amigos, e desses 4 bons amigos, basicamente nenhum tem amizade com o outro. E às vezes tem alguns que são até, de certa forma, inimigos, não vão muito com a cara do outro. Então nunca há aquele encontro, por exemplo, de 3 dessa pessoa com os 2 que não se batem bem, mas se tratam com cortesia. E é esse o grande ponto. Cortesia. Cortesia não é submissão, cortesia não é discriminação. Cortesia é o que a nossa sociedade atual exige, porque nós temos contatos muito maiores com uma diversidade de pessoas muito maior também, pessoas com percepções de mundo muito diferentes, muito distintas. E que, na verdade, em muitos casos, são apenas diferentes, não são conflituosas. O problema é quando a diversidade se torna conflituosa e perde um padrão social, um objetivo social. Né? Então, a sociedade, a diversidade dela é a seguinte, imaginemos a sociedade como uma estrada. E cada um vai seguir essa estrada em um veículo. Alguns vão a pé, uns vão de bicicleta, outros vão de moto, alguns vão voando, outros vão de rastejo, alguns vão parar para curtir a paisagem, outros não. É assim que é uma sociedade, né? A diversidade ela está aí, no modelo de transitar na via social estabelecida. Né? Então, a ideia de uma nação, a ideia de um povo, a ideia de um governo que atenda às necessidades de um povo, culturais, por exemplo, né? Educacionais, saúde, segurança. Esse é o propósito que as pessoas têm que ter. Quando uma nação ela é dividida e as pessoas, os grupos começam a entrar em conflitos, ela deixa de ser nação e se torna um aglomerado de bandos, né? Coisa que nós já percebemos na nossa sociedade brasileira, né, atualmente. Isso facilita muito para qualquer tipo de político que queira, né, se aproveitar de nós, meros cidadãos, meros nacionais, que não temos poder de confrontar, porque eles têm instituições fortes que trabalham para eles. Né? O Leviatã tudo pode. E é por isso que nós precisamos de estabelecer bem os nossos bandos, mas que não sejam para conflitar com outros. Mesmo que eu não gosto daquele estilo de vida, do estilo que aquele bando leva, mas ele não está fazendo nada comigo. Então eu vou ser cortês. Encontro, converso, brinco até onde dá para brincar, não falo nada, passo direto. Mas eu não tenho que fazer com que ele aceite o que eu vejo como natural. E nem posso aceitar que ele me obrigue a entender como natural
né, quando eu estou falando natural aqui, né, assim como, na verdade eu até usei o termo errado, né, como comum. Eu não posso ver como comum uma coisa que para mim não é comum, que eu tenho contestações pessoais. E é aí que a gente tem que ter um equilíbrio hoje muito grande para não discriminar e para não se submeter. E aí algumas pessoas, né, quando elas percebem que a dificuldade ficou demais, normalmente essas pessoas são pessoas que, às vezes, hoje algumas têm conflitos sérios, porque elas começam a se achar antissociais, difíceis de conviver. Ah, eu sou muito ignorante, eu sou complicado. Não, não é. Esse tipo de pessoa, ela é mais sana do que ela imagina. Ela mantém a ideia de um bando específico, ou de um predador sozinho. Então, às vezes, algumas pessoas elas vão dizer, né? Comecei a falar sobre os animais, eu prefiro animal que gente, porque a espécie humana não presta. Primeiro, a pessoa ela tem que analisar se ela está falando isso por hábito, né? Que são frases desse tipo que são bem comuns, né? Às vezes a gente brinca até. E se ela está falando isso, né, como no dito popular, da boca para fora, ou se é algo que está aqui dentro dela. Porque se é algo que está aqui dentro, repito, ou ela é suicida, ou ela se julga um ser humano melhor do que todos, né? Um semideus, um totem. Então é necessário que essa pessoa se busque e se trate, dependendo do que ela tem lá dentro. A convivência com animais, ela atende a diversas coisas, a diversos elementos relacionados à nossa evolução. Primeiro, nós temos, normalmente, os animais domésticos, animais que não nos contestam. E o que não nos contesta nos promove a sensação de segurança. O carinho é um modelo de ação que nos leva à percepção de segurança. O contato físico suave, o tom, um som emitido de maneira que nos faça percebê-lo como algo suave, terno. Então um cão, ele chega barulho no rabo, pula, brinca, lambe, faz aquele chorinho. Ele está demonstrando carinho, ele está demonstrando afeto e ao mesmo tempo ele não está demonstrando uma ameaça. E ao mesmo tempo, dentro do que ele, o cão, entende que é um bando, né? Ele vai proteger também o seu dono, o seu protetor, que lhe dá alimento, lhe dá abrigo, também lhe dá carinho, lhe dá uma posição no bando. E a relação se torna muito mais interessante do que uma relação com outro ser da mesma espécie que viva contestando e oferecendo perigo e estresse. A questão é, isso está atendendo a questões absolutamente evolutivas, a questões inconscientes de bem-estar, de sensação de bando. Não há problema algum nisso, da pessoa gostar de animais. Eu mesmo gosto muito de animais. Cada um gosta da sua forma. Alguns são mais carinhosos, outros são menos carinhosos, uns carregam, uns colocam na cama, outros deixam do lado de fora, o cão de guarda, né? Obviamente que com o conforto que o animal necessita, o alimenta. Então se estabelece um bando, tanto que para o animal é um bando. Ele não está diferenciando ali espécie, não, né? De maneira mais resumida. E o grande problema que comumente acontece é a humanização do animal, porque isso é ruim para o próprio animal. Quando o animal ele é tratado como um ser humano, não é problema que a pessoa perceba como um ser da família, um pertencente à família. É basicamente um ser humano. Eu mesmo já tive cães que quando faleceram, eu nem trabalhei no dia. Chorei feito menino, de soluçar. Sabe? Assim, o último pitbull que eu tinha, o bicho era, sabe, espetacular. A gente saía para caminhar aí de madrugada, ele ia comigo. A gente saía para passear.
todo dia, 6 horas da manhã, ele ia para a porta da cozinha da casa. Se eu ficasse deitado um pouco mais, 8h30, ele ia na janela do meu quarto e chorava e arranhava, até eu falar alguma coisa que eu falou, falava isso. Aí ele deitava e dormia ali na janela. Chegava, deitava no meu colo. Não é quem já criou pitbull sabe que é um cachorro extremamente carinhoso, afetuoso com o dono, apesar da imagem, né? Isso são as criações ruins. E ao mesmo tempo ele é extremamente protetor, né, dos que estão ao redor. Na verdade é uma raça desenvolvida para cão guia, depois foi levada para rinhas, né? E não é um cão de fato de guarda. Ele tem que estabelecer um território para ser um cão relativamente bom de guarda. Uma raça que eu gosto muito, dentre outras, né, que eu já tive também. Mas é esse o ponto. Às vezes a pessoa humaniza demais o animal. E algumas pessoas, quando exageram nisso, se elas têm dentro de si a ideia de que a própria espécie não presta, que ela entende de fato, lá dentro, está lá no fundo, a espécie humana não tem exceção. Todos não prestam. E ela se julga uma pessoa que presta. Então ela cria um ser humano, a sua imagem e semelhança, em termos de comportamento, que ela desejaria que os outros teriam com ela. Uma imagem de submissão e de proporção de prazer. Então ela humaniza aquele animal e em alguns casos faz mal para esse animal. Porque os animais como nós têm as suas necessidades evolutivas, elas precisam ser atendidas também. Então elas precisam de correr, precisam de lutar, precisam de farejar, né? Colocando um cão aqui, ele precisa de ter contato com a natureza, né? Ele tem peculiaridades, né? A visão canina, ela não é como a nossa, ela tem cores, por exemplo, que o cão não enxerga, ele não vai enxergar. A visão canina é basicamente cinza para um alaranjado, ali um pouquinho de amarelo e azul, se não me falha a memória, né? Vermelho, verde, ele não enxerga. Então, enquanto nós enxergamos aquele belo verde, né? O cão ele não vai enxergar isso dessa cor, né? Então, são peculiaridades que às vezes o próprio mundo apresentado para o cão fica estranho, ele precisa de ter, mesmo que o cão doméstico já tenha uma evolução boa, ele ainda tem pulsões ancestrais, né? Pega um cão doméstico e solta ele na lua cheia, no meio do mato para ver, ele começa a farejar, urinar demarcando território. Se ele escuta um outro cão latir, ele vai uivar também. Então é um mal que vai para os dois, tanto para a pessoa como para o cão, porque o cão ele perde, não existe um estabelecimento de comando. Se uma pessoa vai criar um cão de grande porte, desde pequeno, esse cão tem que ser ensinado que existe um bando ali e que ele não é o chefe, porque senão isso pode gerar acidentes futuros. Coloca o alimento, coloque-se entre o alimento e o animal e não permita que ele lata, que ele morda, que ele rosne, que ele coma enquanto você não entender que ele se acalmou. Ele precisa de entender isso desde pequeno, porque senão você às vezes, quando ele já for grande, chega com a vasilha de ração, ele morde o seu braço. Ou você passa perto dele na hora que ele estiver comendo, ele te morde. É necessário estabelecer hierarquia. As espécies animais, a grande maioria, elas precisam de uma hierarquia. Elas precisam de território, mesmo os animais que não têm bando, eles delimitam território. Então nós precisamos de entender isso. Nós vivemos em grupos pequenos. Nós devemos compreender também, né, que às vezes algumas coisas que nós falamos hoje, nós temos que parar e pensar se nós estamos falando aquilo da boca para fora mesmo, ou se de fato nós estamos expressando uma percepção, uma emoção, uma compreensão real, né? E amaldiçoar a própria espécie é algo muito sério. Ou é um suicida,
ou é alguém que se julga melhor do que todos. E alguém que se julga melhor do que todos, ele é potencialmente perigoso a todos. Então esse indivíduo ele precisa de ser monitorado, principalmente por ele. E entendam, de uma vez por todas, que ninguém é obrigado a estar bem em qualquer meio que seja. Então, às vezes, né, vou dar aqui alguns exemplos que eu tenho certeza que muitos já passaram por isso. Alguém convida um amigo, um cônjuge, um parente, alguém que está hospedado na sua casa, ou você hospedado na casa dele. Ah, vai ter uma festa em tal lugar, tal. Às vezes a pessoa nem gosta. Ah, mas são poucas pessoas. Aí você chega lá e já tem umas 20 pessoas, né? Passou de 3, para mim já virou multidão, mas enfim. Aí tá ali aquelas pessoas, às vezes pessoas de um trabalho comum, de uma mesma sessão. Qual tipo de assunto que sai ali? Aqueles assuntos internos. Sobre casos, um brinca com o outro, ah, você lembra fulano e tal, e você sentado ali na mesa com aquela cara de pastel, né? Enquanto tem comida, beleza, a gente vai comendo, vai bebendo. E aí depois alguém sempre pergunta, nossa, você não é de conversar não, né? A gente não é pra não ser, a pessoa pra não ser, às vezes, desagradável, né? Fala, ah, não, eu estava distraído aqui, eu estou ouvindo a conversa, tal, inventa uma desculpa ali. Mas como é que uma pessoa que não está inserida em um bando vai participar de conversa sobre o bando? Principalmente de brincadeiras ou de críticas a respeito de um chefe ou de uma outra sessão. E aí fica aquela coisa chata. Né? E às vezes quando chega a pessoa, né, quando sai dali, a pessoa com que acompanhamos, enfim... Nossa, você estava tão sério? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu, eu não estava em um bando que eu conhecia. Não houve um estabelecimento de funções, de hierarquia. Eu sentei na comida daquele bando, em uma conversa que eu não sabia do que falar, né? Então tem algumas pessoas que se sentem na necessidade de ir para demonstrar que são sociáveis. Não. Não precisam demonstrar que são sociáveis porque isso não é da nossa espécie. Contrariamente ao que dizem, isso é contrário à nossa natureza. Tentarmos nos estabelecer em bandos que não são nossos. E aí isso nos leva a companhias que são, inclusive, mais proveitosas a nós. Então, se nós temos um pequeno bando, 2, 3 bons amigos, conversamos uma vez ou outra, nós também temos ali, por exemplo, o cão, o gato, o papagaio, que a gente tem uma relação de bando também, porém hierarquizado, e nós devemos ser o chefe. E não devemos humanizar, podemos olhar como se fosse uma pessoa, como se fosse. Não é uma pessoa. Né? Porque o animal ele continua sendo um animal. Ele não está em nosso nível intelectual, ele não irá contestar, ele não irá ter determinadas tarefas, ele não irá nos ajudar, nos auxiliar em muitas coisas. Muitas coisas. Então ele pode ser útil em uma situação absolutamente primitiva, isso é uma situação de conflito. E alguns acabam que nem para isso serve, porque foram tão humanizados que eles vão ser mais covardes do que os seres humanos. Não é problema gostar de animais. O problema é odiar a própria espécie e humanizar o animal. É esse o problema. Agora, se a pessoa ela faz isso e ela se mantém isolada de qualquer bando, ótimo, fica lá. Porque ela é potencialmente perigosa se ela realmente dentro dela não gosta da própria espécie. Ou ela se julga melhor, que automaticamente se torna uma ameaça para todos, ou ela é uma suicida. O que de alguma forma pode gerar até alguma ameaça dependendo do modelo de suicídio que ela pretenda ter. Porque dizer, eu como ser humano dizer, eu não suporto o ser humano. O que eu sou? Admitir-se é fundamental.
para a sanidade, para a saúde mental. E quando alguém não admite o básico, que é entender que é um ser humano, fica difícil uma sanidade. Então eu repito, é muito comum esse tipo de frases, né? Não aguento mais o ser humano é foda. A pessoa fala ali em terceira pessoa como se não estivesse enquadrada no contexto, né? Mas às vezes isso é só um jeito de falar, um modo de falar, é uma repetição social. Então quem fala muito isso tem que parar e falar, peraí, eu odeio toda a espécie humana? Se ela disser, poxa, eu tenho filhos, eu tenho bons amigos, pai, mãe que tem boa relação, irmão que tem boa relação, filho, filha, né, avô, avó, e mesmo assim ela também entende esses seres humanos como péssimos, aí sim ela tem um problema. Agora, se ela tem uma única pessoa que ela gosta, ou pessoas que ela não conhece, que ela entende que podem ser boas, é porque ela realmente entendeu como viver de fato, né? Que é com pequenos bandos, com bandos bastante específicos. O problema é entender e aceitar que nós temos que aceitar tudo, qualquer coisa, qualquer meio. Ah, não falou, tem que aceitar. Ah, deixa pra lá, vou evitar confusão. A partir do momento que uma pessoa faz uma provocação, essa provocação te afeta, invade a sua personalidade, a sua pessoalidade, o seu caráter, você é obrigado a revidar. O que comumente nós escutamos é, deixa pra lá, caça briga não. Não, caça não, aceita. Né? Caçar confusão, né? Procurar uma confusão, é ir lá em um grupo onde você não gosta daquele modelo ali de ação, mas que é um modelo de ação que não é maléfico socialmente, não é maléfico para você, e você, obviamente, é uma pessoa centrada, que não vai se pautar em delírios, né, em alucinações, em dogmas ultrapassados para criticar o jeito de ser de alguém, aí sim, né, se você faz isso, né, vai procurar uma pessoa consciente de si e do que você deve fazer para provocá-la, aí sim, você está caçando confusão. Mas a partir do momento que você está tranquilo e alguém vai te perturbar, você tem que revidar. Você tem que estabelecer o seu território. Você é um ser animal, você é um ser de bando e você tem que estabelecer território e funções de bando. Se você é um predador sozinho, solitário, você tem que ser muito mais forte, em alguns casos mais agressivo, porque senão não vão te respeitar. E você vai ser um submisso para o resto da vida. Você vai ser entendido como uma pessoa diferente, a pessoa que não gosta de ninguém. E aí você vê as pessoas iluminadas, paz e amor, cheio de bom dia sol, bom dia lua, e aí, grama, tudo bem, porta? Quando eu bato na porta, eu agradeço ao universo por ter batido na porta e trabalhado a minha paciência. Beleza, seja assim, mas não obriga ninguém a ser, não. Né? Às vezes alguém vai dizer, uma pessoa bateu o dedo na porta. Nossa, xingou porque bateu o dedo na porta. Ela não bateu em ninguém, ela não agrediu um ser vivo, ela não deu prejuízo em ninguém, ela apenas colocou para fora aquela emoção ruim daquele momento. Então ela não tem que aceitar ninguém dizer para ela, você não pode xingar se você bater o dedo na porta, porque isso pode ser um teste. Manda a pessoa para a puta que pariu também. É melhor você ser conhecido como o difícil de lidar, o ignorante, né, que modificaram o conceito desse termo, mas tudo bem, o ignorante, o cara bruto, né, do que a massinha de manobra, o corrimão de rodoviária, todo mundo chega, passa na mão, segura do jeito que quer, cospe, prega chiclete e larga para ali e vai embora. Você tem que estabelecer as coisas. Se uma pessoa, né, como eu dei esse exemplo,
É o tipo de pessoa, né, que dizem hoje, a pessoa zen, a pessoa que, que dá bom dia para pedra, que conversa com o calango, né? Que conversa com uma serpente, passa a ver uma serpente ali, oi serpente, eu sou sua amiga, né? Até dar um toque aqui, as serpentes elas não têm audição e elas não têm olfato, tá? Elas vão perceber com a língua o cheiro, né? E com a mandíbula as vibrações do solo. Então, quando for dar bom dia para uma serpente, faça em código Morse batendo o pé no chão, que aí com certeza ela vai entender, tá? Apesar da brincadeira aqui, a pessoa que é assim, ótimo, isso é a escolha dela. Eu não sou assim, então eu não vou passar e falar assim, que bobagem que é essa? O animal não está entendendo. É a vida dela, isso não está me afetando. Isso não é problema meu. Eu posso ser e devo ser cortês com essa pessoa. Agora, eu não vou aceitar que a pessoa olhe para mim e fale assim, dá bom dia para a mãe natureza e para a cobrinha. Eu falo, ó, gente boa, bom dia para você, né? E se prolongar, tem respostas mais diretas também. Nós temos que definir território e nós temos que definir bando. De maneira inteligente, porque a nossa força é a inteligência. Mas o problema é que tem alguns espécimes da nossa espécie que não conseguem trabalhar o que eles têm naturalmente, né? Que é a capacidade de desenvolver o intelecto. E aí querem empurrar um modelo de bando em nós. E nós temos sim que revidar. Tirem essa coisa da cabeça de vocês que fica jogado por aí, fazendo com que as pessoas se tornem massa de manobra de outras massas. A pessoa, ela é religiosa, é idiota. A pessoa não é religiosa, ela é idiota. O cara, ele quer ser religioso, ele vai ser religioso no templo dele, na vida dele, né? O que não é, ele vai ser também na vida dele. Ponto. Agora não tem que ficar. Por exemplo, você está no domingo querendo tirar um cochilo até mais tarde, dá 8 horas da manhã, tá nego dando murro na tua porta, quando você abre, tá a fim de ouvir a palavra? Não, não tô não. Né? Então, por mais gentil que a gente seja, tem algumas pessoas que entendem e saem, outros não, outros persistem. Aí tem o outro, a pessoa ela segue uma religião, o cara chega... Você é arcaico demais, né? Você ainda acredita nesse tipo de coisa. Então são conflitos imbecis. A pessoa que acredita, ela acredita. Não é problema de quem não acredita. Cada um tem a sua forma de perceber o mundo. O problema é quando as percepções se tornam conflitantes, mas por motivos reais. Não por meras compreensões de mundo. Um é religioso, o outro não é. Um quer empurrar a religião no outro, o outro quer empurrar o ateísmo no outro. Né? As polarizações sociopolíticas, as pessoas, algumas se julgam extremamente politizadas, mas não entendem que falar sobre política é falar sobre gestão. Não é falar sobre a personalidade de um indivíduo político e criá-lo como totem. Né? Isso até nos demonstra como nós necessitamos de bando e de chefes. O chefe ele nos dá um norte. Então nós não precisamos de esquentar a cabeça. Nós sabemos o que vamos fazer, bem divididozinho. Não precisa de esquentar a cabeça. O chefe ele define tudo aquilo ali e ele faz o mínimo de esforço. Então nós ainda estamos arraigados nisso, né? E alguns deixam isso aflorar demais, deixam isso dominar. Então acreditam, por exemplo, em um país onde, por exemplo, um presidente, né, vai ficar 4 anos, talvez 8. E aí eles querem... isso nós temos 3 poderes, né, 2, em tese somente 2 políticos. E cada um com as suas funções. Né? Então nós temos aí também, né, a ideia de que uma pessoa vai resolver. E aí tem aqueles que querem empurrar a ideia de um monarca soberano.
Ele decide, manda e faz. Então as pessoas não falam sobre modelo de gestão, elas falam sobre conceitos e atribuições que socialmente são tidos como coisas boas. Fulano é honesto, fulano fala a verdade, fulano é caridoso, fulano ajudou os pobres, fulano dá mais segurança, fulano dá porra nenhuma, que o dinheiro é nosso. Né? Então quer discutir sobre política? Discutam sobre modelos de gestão. Todo governante tem alguma coisa que presta e alguma coisa que não presta. Alguns cagam mais duro, outros cagam mais mole, né? Mas sempre estão fazendo as cagadas deles. Algumas vezes acertam uma coisa ou outra. E aí, hoje nós temos o conflito de diminuição do outro bando pela percepção que ele tem distinta do outro. Então, se ele tem uma percepção política A e o outro tem a política B, ambos vão chamar o lado rival de estúpido, de burro, de intelectualmente incapaz. Né? Isso é uma coisa que como psicanalista, me deixa extremamente triste. Eu tenho pacientes que são de direita, de esquerda, de centrão, extrema direita, extrema esquerda. São pessoas extremamente inteligentes, intelectuais, brilhantes, fantásticos, com diversas profissões e que falam sobre diversos assuntos e que conseguem compreender determinados pontos de uma coisa, de outra, e mesmo que não gostem, não agridem as pessoas. E aí, isso está como? Está em um modelo intelectual, onde a pessoa se abre e conversa, né? Com muitos pacientes, às vezes nós conversamos além sessão, batemos um papo, às vezes, e são pessoas que mesmo às vezes, algumas muito inseridas dentro de contextos políticos, partidários, são pessoas extremamente inteligentes, né? De ambos os lados. E aí o que acontece? Aquele que é massa de manobra é o que mais bota dedo. E aí tem sempre aquele que é o beneficiário de alguma coisa de alguns dois lados, que são os mais ferozes nos ataques ao lado rival, porque o lado rival agora atrapalha o lucro. Então vejam bem, aí nós temos bandos estabelecidos e conflituosos. Então as pessoas elas têm a necessidade de se fecharem em bandos. Só que o que acontece, né? Então colocando aqui hoje no contexto brasileiro, né? Apesar que isso não tem nada a ver com direita, com esquerda de fato, mas é o termo que comumente usam, né? As pessoas confundem socialismo com comunismo, ainda trabalham, entendem o sistema de capitalismo, que existe burguesia, enfim, né, são coisas que nós já temos um sistema absolutamente distinto a isso, nós temos um sistema misto de capitalismo e socialismo, né? Nós temos questões que o socialismo lutou ali atrás e que conseguiu colocar dentro do capitalismo, direitos trabalhistas, carga horária, estabeleceram diversos direitos, né, para o trabalhador, modelos de relativa igualdade em uma cadeia produtiva, né, como, por exemplo, cooperativas. Então nós temos um sistema que não tem mais nada a ver com essa coisa de capitalismo arcaico, com socialismo, comunismo, apesar de dizerem isso, e o socialismo ele tem diversas compreensões, inclusive são conflitantes entre elas, é esse o ponto que eu quero chegar. Então as pessoas elas se unem em um grande bando para combater o outro bando, que eles julgam ser o rival, mas se confrontam dentro do próprio bando. Por quê? O ser humano ele só convive em bandos menores. Então dentro dos próprios bandos de correntes políticas, sociopolíticas, existem enormes conflitos, né? No que as pessoas chamam de direita, no que as pessoas chamam de esquerda. Se os gerondinos jacobinos ouvissem uma coisa dessa hoje, mas enfim, Destut, então, né, quando falando de ideologia, Marx falando de ideologia, que é um termo que ficou absolutamente conturbado, mas
foi absolutamente modificado. Então nós temos uma ideia muito distinta, né? Na verdade, o modelo que ainda, né, dentro das diversas vertentes do socialismo, ainda mantém algumas características, né, pelo menos argumentativas, sobre defesa de direitos trabalhistas, né? E obviamente que a ideia de uma igualdade, de um nivelamento, isso é uma coisa absolutamente impossível e fora de contexto. Não existe isso, né? Então, por exemplo, se nós criássemos, né, imaginando a possibilidade da existência de uma sociedade onde todos recebem o mesmo em termos materiais, ainda assim haveria conflitos. Porque o ser humano ele precisa de estabelecer hierarquia nas relações. Então poderia haver um conflito por uma coisa simples. Uma parceira, um parceiro. Nós podemos ver isso, às vezes, em coisas muito simples, né? O cara ele compra um carro da mesma cor, do mesmo ano, o outro compra o mesmo carro da mesma cor, do mesmo ano, e eles começam a disputar falando que um é melhor que o outro. Engraçado, o meu puxa mais, o meu não bebe igual o seu, não. Então, mesmo assim, ainda vai haver conflitos. Óbvio que nós temos que buscar uma equidade social, né? E essa equidade ela se baseia na formação intelectual, que é o grande poder. É aí que deve ser o pilar da igualdade. Na verdade, da equidade, né? Do que em tese seria justo, porque a justiça é subjetiva, então também não é nenhum termo cabível. Então, eu diria que é na busca de um equilíbrio social. Esse é o termo adequado. Então, as pessoas deveriam receber educação com as mesmas proporções, as pessoas deveriam receber alimentação com as mesmas proporções, para que elas disputem no mercado de trabalho com paridade intelectual. Isso é uma boa sociedade. Essa coisa de mérito não dá para uma pessoa que estudou em uma escola de uma cidadezinha, de um povoado, sem infraestrutura nenhuma, sem internet, às vezes com professores que estão ali como voluntários, alguns nem professores são. Então a pessoa mal aprende a escrever, aprende a ler, às vezes faz alguma coisa, consegue o diploma, né? Consegue o ensino médio. Para quê? Para disputar uma vaga em uma universidade ou, enfim, um concurso. Ela não vai ter a mesma condição de disputa. Não adianta, que ela não vai ter. Né? Então, enquanto numa escola particular tem ali internet, tem laboratórios, tem professores extremamente qualificados, sempre se atualizando, as pessoas elas viram uma covardia. É a luta de um faixa preta, quinto dan, com 130 quilos, com um faixa branca de 60. É a mesma coisa. É botar para tomar porrada mesmo. Então é assim que a sociedade ela precisa. Ela precisa de grupos que, mesmo pensando de maneira distinta, tenham um propósito de fato. E para isso elas precisam de falar sobre gestão e não sobre pessoas. Ai, o fulano é justo. Ai, o fulano é honesto. Ai, o fulano é isso. Vai todos esses fulanos tomar no cu. Os fulanos estão comendo muito bem, estão vivendo muito bem e muito acima da nossa casta social. A luta é para criar bandos diferentes, porém não conflitantes. Isso é uma nação. E hoje nós estamos cada vez mais separados da ideia de que bandos são pequenos, porque as pessoas elas querem facilitar tanto a percepção de uma coisa, que uma coisa extremamente complexa vira uma coisa extremamente simplória. E cada mente vai entender de uma forma, né? Como o exemplo que eu dei aqui da extrema-direita e extrema-esquerda do nosso país. Ah, do centrão. Se você é centrão, você não pensa. Resumindo, se o cara ele não é massa de manobra de cá, nem massa de manobra de cá, ele é um oportunista no meio esperando alguma coisa aqui.
né? Aí vai e chama do Centrão. Caramba, né? Entender de política, de gestão, de economia, de direito, de sociologia, de filosofia, de história, isso é muito complicado. De relações humanas, psicanálise, psicologia, relações sociais. Isso não é brincadeira de playground, de post de internet. Não. Né? É normal também, às vezes as pessoas querem se expressar, elas vão ali em uma rede social e se expressam a respeito das suas posições. E aí tem sempre alguém para chegar lá e ficar, né, provocando, brigando, chamando o outro disso ou daquilo. Eu tenho redes sociais, minhas redes sociais tem pessoas que expõem o que elas quiserem. A casa é delas, a rede social, né? É uma coisa que eu sempre falo. Na minha casa, se eu quiser cagar em cima da mesa e fazer o miojo na privada, eu faço. A casa é minha. Eu moro nela. Quem não gostar de miojo de privada e bosta em cima da mesa, não entra. Óbvio que eu não faço isso, não precisa nem falar, né? Mas é um exemplo bem grotesco, porque assim é. Então as redes sociais têm que ser tratadas assim. Né? O indivíduo ele não marcou ninguém, ele demonstra opinião política e começa a aparecer um monte de gente, blá, 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 blá. Eu já fiz brincadeira, às vezes, com coisa de política, que eu não entro. Eu gosto de falar sobre política, gosto de falar sobre história, gosto de falar sobre sociologia, filosofia, ciência política, gestão, mas de maneira civilizada. Né? Não é, porque fulano, cicrano, aquele isso, aquele aqui. Aí, ó, tô fora. Tô fora. Né? No entanto, eu respeito quem faz isso. Por quê? Porque não tá me enchendo o saco. Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que falar com esse pessoal para não ser assim, porque eu não concordo com isso. Não. Talvez eles não vão concordar com o meu jeito de ser, de não ter uma lateralidade. Desde que não venha me encher o saco, não tem conflito. Não tem conflito nenhum. E eu não sou obrigado a participar de determinados meios e ficar ali concordando com coisas que eu de fato não acredito, não concordo, discordo inclusive, de A, B ou C. E aí eu vou ser o quê? Um invasor. Poxa, o cara veio aqui, tá aqui na nossa turma, não concorda com nada. Pois é, por isso que eu não vou pra turma. Eu vou estabelecer o bando que eu quero ficar. E às vezes esse bando pode ser o meu amigo canino, porém, sem amaldiçoar a minha espécie. Nós temos pessoas fantásticas no mundo, nós temos pessoas desgraçadas no mundo. Tem pessoas que nós não conhecemos, nós ficamos extremamente maus quando sabemos que aconteceu alguma coisa. Às vezes nós vamos ver um vídeo aí, né, as nossas funções ancestrais vão ser acionadas, uma criança sofrendo, alguma coisa assim. É sempre horrível. Algumas outras pessoas, morreu tal jeito. Algumas pessoas vão dizer, eu não sou assim. É sim, todo ser humano é assim, só que a pessoa retém isso. Né? Alguns vão ser mais claros, vão dizer, foda-se, isso aí não vai fazer problema, falta nenhuma para a humanidade. Como a nossa necessidade de autopreservação implica em nos afastarmos de perigo, quando nós percebemos que o perigo está materializado em uma pessoa e em uma conduta, é comum que se pense que a morte daquele indivíduo, que a inexistência daquele indivíduo, seja o melhor para todos. Mesmo que eu não execute, que eu não concorde com o modelo que às vezes foi aplicado, um modelo de justiça, de autotutela, eu não vou ficar sofrendo porque, nossa, mataram aquele lixo. Esse é o fato. Algumas pessoas vão dizer, não, mas nós temos que melhorar a nossa humanização. Exatamente. Nós temos que melhorar a nossa humanização. E a nossa humanização depende de convivermos com pessoas que vão nos premiar. Criar boas relações, evitar conflitos. Mas existem algumas pulsões ancestrais que nós escamoteamos, e em alguns casos elas vão explodir.
A agressividade e a violência, ela é imanente à nossa espécie. Né? O estado de estresse, ele provoca isso e é fundamental para a nossa autopreservação, né? Luta ou fuga. Então a pessoa, quando se diz, eu não me estresso, mentira, hipócrita, se estressa sim. Só que direciona isso de maneira disfarçada, escamoteada, ou em indivíduos mais frágeis, que não revidam. E aí ela vai sempre parecer legal, e às vezes ela é agressiva com uma voz suave. Né? Ela agride a pessoa moralmente, ela agride a pessoa socialmente, ela diminui a pessoa, mas é uma pessoa super tranquila. Tem muita gente que é assim. A agressividade, ela é natural a todos nós. E é o nosso intelecto que faz com que essa agressividade se torne mais oportuna cada vez, né? Porque quando nós compreendemos uma determinada situação, nós conseguimos contorná-la de maneira intelectualizada, sem precisar de agressão, sem precisar de maiores pulsões. Então essa agressividade ela vai surgir só em momentos de fato. Nós não devemos negar que somos agressivos, nós temos que ser. O que nós não podemos ser é agressivos à toa, com qualquer um, com pessoas mais fracas, por vingança, por acharmos que aquilo não presta, tem que morrer mesmo. Né? Então, mesmo que nós achemos aquilo não presta, já foi tarde, não é uma coisa que nós devemos ficar desejando, porque isso não é legal para nós também. Mas é natural que, em alguns casos, olhemos um determinado indivíduo, um determinado sujeito escroto, que não vai fazer falta no mundo. Não vai usar a nossa gravidade, nosso oxigênio. E que não vai fazer falta nenhuma. Nós devemos nos policiar para que isso não nos seja prazeroso. Mas nós também temos que entender que quando nós não sentimos, é esse o ponto que eu quero chegar, uma grande tristeza porque, puxa, um ser humano morreu de maneira drástica, e esse ser humano, a única coisa que ele fazia era mal. Nós não estamos sendo maus. Nós estamos sendo humanos. Foi eliminado um espécime que, de fato, era inútil a nós. Eu não vou bater palma porque ele morreu. Eu não vou desejar que todos morram. Mas eu não posso ficar sentido por alguém que, de fato, é uma ameaça. Isso é a nossa realidade humana. Nós temos que nos conter, nos compreender e nos aceitarmos como somos. E repito, em primeiro lugar, que somos pertencentes a bandos pequenos. Esse é o grande ponto. E você que sempre amaldiçoa a nossa espécie, perceba se essa coisa é só uma brincadeira, um jeito de falar, e se você realmente gosta de alguém. Se você gostar mesmo de uma pessoa, você nem precisa de fazer uma análise interna, porque você sabe que isso é da boca para fora. Agora você é uma pessoa que não, de fato não se preocupa com ninguém, não gosta de ninguém, e fala que a nossa espécie não presta, ou você é suicida, você se acha melhor do que todo mundo. E aí sim, você é uma ameaça. E aí você tem que se preparar para qualquer um que revide contra você. Porque se você não gosta da espécie e se julga superior a ela, você se demonstra agressiva, um potencial perigo que convida a um revide. Ok? Então, um grande abraço, é só um bate-papo mesmo, gosto de misturar algumas coisas aí, para todo mundo fazer uma reflexão, né? Mas no fundo aqui o cerne é que nós temos que ter consciência de que diferenças devem existir, diversidade deve existir, mas nós temos que ter propósitos como macro-sociedade e que temos que ter pé firme para aquilo que nós não gostamos. Nós temos que revidar quando necessário e nós temos que compreender quem é o nosso bando. E são pouquíssimas pessoas ao longo de uma vida. Essa é a nossa realidade. E a nossa realidade atual leva a errônea compreensão de que nós temos que aceitar todo mundo. Né? Então, às vezes, é muito comum isso no interior.
às vezes as pessoas elas chegam de fora com um comportamento cultural, social, absolutamente distinto ao daquela pequena cidade. As pessoas dizem, ah não, eles são diferentes, né? A gente tem que aceitar. Não tem que aceitar. Se vocês estão no seu meio cultural, no seu território, essas outras pessoas é que tem que se adequar à cultura de vocês, porque senão elas vão eliminar a cultura de vocês. Isso vem acontecendo muito em cidades interioranas, né, que começam a crescer um pouco, onde algumas pessoas começam a quebrar a cabeça das pessoas, dizendo que o jeito de ser delas está errado, porque elas trazem às vezes comportamentos que não eram aceitos nem onde elas estavam. E aí elas chegam impondo e dizendo que aquilo que é natural e se tornam o quê? Chefes de bando indiretos, né? Então combata sim. Não admita que pessoas interfiram no seu território, né? Você tem uma rede social. Se você tem as suas ideias, você gosta de expô-las políticas, exponha sim, independente do lado que você é. Só não provoque o outro, porque aí você convida a um revide. Então nós temos que saber o limite que nós temos, né? E nós brasileiros, nós somos brincalhões, nós temos que entender isso, né? Então tem gente, eu mesmo não gosto de futebol, mas quem gosta tá sempre xingando o outro, pondo apelido, e o pessoal leva na boa, porque isso é uma coisa nossa, né? Então às vezes na política o pessoal brinca também, chama o outro disso ou daquilo, mas tem pessoas que não fazem isso brincando, fazem isso provocando, e aí sim é um convite ao revide. E a outra pessoa não pode chamar quem revidar de ignorante, porque ela caçou a confusão. Ela pisou no território e deu um tapa de pelica na cara da outra pessoa, né? Então é isso mesmo, são essas questões, mas concerne exatamente na compreensão de que vivemos em grupos pequenos, temos que compreender isso, não temos que aceitar a ideia de que nós somos obrigados a sermos tudo, porque nós não podemos ser assim. E a reflexão de que se nós realmente não estamos bem pertencendo à nossa espécie, né? Isso é grave. E isso tem se tornado bem recorrente de ouvirmos, né? Mas até hoje, de fato, eu não conheci alguém que diga isso, que a espécie humana não presta, e que se sinta melhor ou que seja suicida, né? Normalmente é a pessoa que tem a ideia de que ela é obrigada a estar bem com todas, que ela tem que ser o sociável do modelo errado, né? Estar com todas as pessoas e aceitar tudo, né? Por isso que eu falei desses dois assuntos, porque o link é esse. Normalmente as pessoas que falam que a espécie não presta é porque elas têm a compreensão de que as pessoas elas têm que conviver de maneira macro, pertencente a um bando macro, e os nossos bandos são micros. Ok? Grande abraço e até o próximo bate-papo.